Olhando para a origem da Terra, primeiro precisamos examinar a origem do Sistema Solar, que por sua vez se conecta à origem do próprio Universo. Existem várias teorias que tentam explicar a origem do Universo, mas o Big Bang é atualmente a teoria mais aceita. De acordo com essa teoria, o cosmo, incluindo estrelas, planetas, gases e poeira cósmica, teve origem há cerca de 14 bilhões de anos. No entanto, apesar dos melhores esforços de historiadores, filósofos, pesquisadores e cientistas, ainda enfrentamos desafios na formulação da origem de tudo sem uma base sólida de informações. Essa dificuldade é inerente às limitações humanas, pois nossa compreensão do universo é limitada e há sempre fenômenos que não podemos explicar. Mas isso não deve nos impedir de continuar explorando e buscando novas informações para aprimorar nossa compreensão do universo que nos cerca. Além da origem do universo, é importante abordarmos a origem do Sistema Solar. No início da formação do universo, a matéria começou a se agrupar e a orbitar em torno de um centro de massa comum, o que deu origem às galáxias. À medida que as galáxias se moviam em órbita em torno do centro de massa, elas poderiam colidir, o que leva à formação de galáxias maiores, como a nossa Via Láctea, que abriga o nosso Sistema Solar. Acredita-se que o Sistema Solar tenha começado a se formar há cerca de 6 bilhões de anos a partir de uma nuvem de gás que começou a se contrair. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, partículas de poeira e gás que compunham essa nuvem começaram a se aglutinar e atrair umas às outras. Explosões, aglutinações de partículas e condensação de matéria deram origem a várias esferas, que acabaram se fundindo e formando planetas, luas e asteroides. Esses corpos celestes estavam em uma nuvem em forma de disco, girando em torno de uma esfera maior composta de gás incandescente. Essa esfera maior deu origem ao Sol, e as esferas menores se juntaram para formar os planetas. Envolto por uma nuvem de gás e poeira cósmica, o Sol começou a passar por um processo chamado de fusão nuclear, onde ele emite luz e calor. Esse processo gerava tanto calor que no início da formação da Terra e dos outros planetas, eles eram completamente derretidos. Dentro dessa nuvem nebulosa de poeira cósmica, existiam correntes de convecção que movimentavam as partículas, elevando a temperatura em torno de 3.000 graus Celsius, o que fazia algumas substâncias se liquefazerem. O primeiro elemento a liquefazer foi o ferro, que por ser mais pesado, viria a constituir o núcleo da Terra. Depois, outros elementos foram acrescentados, como o silício e óxidos metálicos, formando um manto. Com o tempo, a Terra foi esfriando, reduzindo a radiação de calor para o espaço e permitindo que o material derretido solidificasse. Entre as temperaturas de 1.500 graus Celsius e 800 graus Celsius, começou a solidificação da crosta. Esse processo de resfriamento também deu origem à atmosfera, que inicialmente era constituída de vapor d'água, amoníaco e óxido de carbono. A água se concentrava parte na atmosfera e parte no interior das rochas de origem ígneas e magmáticas. À medida que a crosta terrestre se solidificava e a atmosfera esfriava, ocorria a condensação do vapor d'água, dando origem às primeiras chuvas que preenchiam as depressões formando os primeiros mares. Como resultado do intemperismo das chuvas sobre as rochas, surgiam as primeiras rochas sedimentares que eram formadas pelo desgaste das rochas e pelo acúmulo de sedimentos nas depressões, incluindo lamas mais finas. No entanto, o resfriamento da Terra era apenas externo, enquanto internamente o manto continuava quente composto por rochas magmáticas em processo de resfriamento mais lento. Esse resfriamento gradual causava uma modificação no volume do manto, resultando no enrugamento da crosta. Tal enrugamento gerava fraturas e dobramentos nas rochas da crosta, permitindo que o magma subisse à superfície e formasse os vulcões. Além disso, as variações de temperatura entre as diferentes camadas da Terra eram responsáveis pela instabilidade da crosta e pela consequente movimentação dos continentes. Esses movimentos continentais ocorriam devido às forças tectônicas resultantes da ação das placas tectônicas, que se movimentam lentamente sobre o manto terrestre. Agora vamos fazer um resumo dos principais períodos geológicos da formação do planeta Terra, mas antes, vamos explicar o que é éon, eras e períodos. A história da Terra é dividida em diferentes unidades de tempo, cada uma delas com características distintas. A maior unidade de tempo é o éon. Um éon é um período de tempo extremamente longo, que abrange bilhões de anos. Cada éon é dividido em eras, que são unidades de tempo menores, mas ainda bastante longas. Por fim, cada era é dividida em períodos, que são unidades de tempo menores ainda. Agora vamos ao que importa. Arqueano. O Arqueano é um éon geológico que se estendeu de 4 bilhões a 2,5 bilhões de anos atrás. Durante essa época, a Terra passou por uma série de transformações significativas que moldaram o planeta como conhecemos hoje.
Durante o Arqueano, a vida na Terra começou a surgir em formas simples, como bactérias e cianobactérias. Esses organismos primitivos desempenharam um papel vital na formação da atmosfera da Terra, produzindo oxigênio por meio da fotossíntese. Além disso, durante o Arqueano, ocorreram eventos geológicos importantes, como a formação de rochas ígneas e sedimentares. Isso inclui a formação de crostas continentais e o surgimento de vulcões submarinos, que liberaram gases e minerais na água, criando condições favoráveis para a vida. Ao estudar o Arqueano, os cientistas têm a oportunidade de investigar os primeiros estágios da vida na Terra e compreender melhor como a vida evoluiu ao longo do tempo. Além disso, as rochas e minerais do Arqueano contêm informações valiosas sobre a geologia do nosso planeta, bem como sobre a evolução da Terra como um todo. Proterozoico. O Proterozoico é um eon geológico que se estendeu de cerca de 2,5 bilhões a 541 milhões de anos atrás. Esta é uma das eras mais longas da história da Terra, e foi um período de grandes mudanças geológicas e biológicas. Durante o Proterozoico, a Terra passou por uma série de eventos importantes, incluindo a formação de grandes continentes, o surgimento de oxigênio na atmosfera e a diversificação de vida em formas mais complexas, como os primeiros organismos multicelulares. Durante este período, os continentes começaram a se formar e a se juntar, eventualmente criando o supercontinente Rodinia. Esse processo de formação de continentes criou novos ambientes para a vida se desenvolver, incluindo vastas áreas de terra firme e rios que permitiram a migração de organismos para diferentes locais. Além disso, durante o Proterozoico, a atmosfera da Terra começou a se tornar mais oxigenada, à medida que organismos fotossintéticos, como cianobactérias, começaram a produzir oxigênio como subproduto de sua atividade metabólica. Isso levou à evolução de organismos que dependiam do oxigênio para a respiração celular, abrindo caminho para a diversificação da vida em formas mais complexas. Em resumo, o Proterozoico foi um período crucial na história da Terra, durante o qual ocorreram importantes mudanças geológicas e biológicas. Esses eventos ajudaram a moldar o planeta como o conhecemos hoje e abriram caminho para a diversificação da vida em formas mais complexas. Cambriano. Cambriano é o período da Era Paleozoica do Eon Fanerozoico que se estendeu de cerca de 541 a 485,4 milhões de anos atrás. Esta é uma época crucial na história da Terra, quando ocorreu uma explosão de diversidade biológica sem precedentes, conhecida como a Explosão Cambriana. Durante o Cambriano, a vida na Terra passou por uma transformação dramática, com o surgimento de animais complexos com partes duras, como conchas e esqueletos. Esses animais incluíam trilobitas, braquiópodes, moluscos e artrópodes, entre outros. A diversificação desses animais foi tão rápida e intensa que muitos cientistas acreditam que ela ocorreu em um curto período de tempo geológico, talvez em menos de 10 milhões de anos. Essa explosão de diversidade biológica é um mistério que intriga os cientistas até hoje. Várias teorias tentam explicar esse evento, incluindo mudanças ambientais, como o aumento dos níveis de oxigênio na atmosfera e dos níveis de nutrientes nos oceanos, além de fatores evolutivos, como a inovação genética e a evolução de sistemas de órgãos complexos. Além disso, durante o Cambriano, ocorreram importantes eventos geológicos, incluindo o surgimento de grandes cadeias de montanhas, como a Cordilheira do Atlas e os Montes Apalaches, que moldaram a paisagem da Terra. As mudanças ambientais resultantes desses eventos geológicos também podem ter contribuído para a explosão de diversidade biológica durante o Cambriano. Antes de continuar, peço que se estiver gostando do vídeo, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para nos ajudar. Continuando. Ordoviciano. Ordoviciano ou Ordovícico é o período da Era Paleozoica do Eon Fanerozoico que se estendeu de cerca de 485,4 a 443,8 milhões de anos atrás. Esta é uma época importante na história da Terra, quando ocorreram mudanças significativas na geologia, clima e vida no planeta. Durante o Ordoviciano, a Terra continuou a se recuperar da explosão de diversidade biológica do Cambriano, com a evolução de novas formas de vida e a diversificação de organismos existentes. Os organismos marinhos continuaram a dominar os ecossistemas durante este período, e novas formas de vida, como os corais e os brosoários, surgiram pela primeira vez. Outra característica importante do Ordoviciano foi a formação de um grande continente, conhecido como Gondwana. Esse continente se formou pela colisão de vários continentes menores, incluindo a Antártica, América do Sul, África, Índia e Austrália. A formação de Gondwana teve um grande impacto na geografia da Terra, criando novos ambientes para a vida se desenvolver. Durante o Ordoviciano, também ocorreram importantes eventos climáticos, como a formação de glaciações em larga escala e o resfriamento geral do planeta.
Essas mudanças climáticas tiveram um grande impacto na vida marinha, com muitas espécies se adaptando a ambientes mais frios e se espalhando para novas áreas. Além disso, o Ordoviciano foi um período de intensa atividade vulcânica, que criou novas cadeias de montanhas e liberou grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Essas mudanças na geologia e na atmosfera da Terra tiveram impactos significativos no clima e na vida no planeta. Em resumo, o Ordoviciano foi uma era geológica importante na história da Terra, durante a qual ocorreram importantes mudanças na geologia, clima e vida no planeta. Essas mudanças ajudaram a moldar o mundo como conhecemos hoje e abriram caminho para a evolução de formas de vida cada vez mais complexas. Siluriano. O Siluriano ou Silúrico é o período da Era Paleozoica do Eofanerozoico que se estendeu de cerca de 443,8 a 419,2 milhões de anos atrás. Esta é uma época importante na história da Terra, quando ocorreram mudanças significativas na geologia, clima e vida no planeta. Durante o Siluriano, a Terra continuou a evoluir e diversificar, com muitas novas formas de vida surgindo e se adaptando a diferentes ambientes. Os organismos marinhos ainda dominavam os ecossistemas, mas novas espécies de peixes e plantas começaram a aparecer, preparando o caminho para a diversificação da vida terrestre no futuro. Uma das características mais notáveis do Siluriano foi a formação de grandes recifes de corais, que foram construídos por animais como os estromatóporos e os corais rugosos. Esses recifes criaram habitats únicos e diversificados que sustentaram muitas outras formas de vida marinha. Outra mudança importante que ocorreu durante o Siluriano foi a separação de Laurentia, um dos antigos continentes da Terra, de Gondwana, o grande continente que se formou durante o Ordoviciano. Esse evento teve um grande impacto na geografia da Terra e criou novos ambientes para a vida evoluir e se adaptar. Devoniano. O Devoniano ou Devônico é o período da Era Paleozoica do Eofanerozoico que se estendeu de cerca de 419,2 a 358,9 milhões de anos atrás. Esta é uma época importante na história da Terra, quando ocorreram mudanças significativas na geologia, clima e vida no planeta. Durante o Devoniano, a Terra continuou a evoluir e diversificar, com muitas novas formas de vida surgindo e se adaptando a diferentes ambientes. Uma das mudanças mais importantes que ocorreu durante este período foi a expansão da vida terrestre. As plantas terrestres se tornaram mais diversas e adaptadas a diferentes condições de clima e solo, e os primeiros animais terrestres, como aranhas e escorpiões, começaram a aparecer. Outra mudança importante que ocorreu durante o Devoniano foi a diversificação dos peixes. Novas espécies evoluíram com características como mandíbulas e dentes, permitindo-lhes se alimentar de presas maiores e se tornar mais eficientes na busca de alimento. Isso levou ao surgimento de peixes mais complexos e adaptados, como os primeiros peixes com barbatanas lobadas, que eventualmente deram origem aos animais terrestres. Durante o Devoniano, também ocorreram importantes eventos climáticos, como o aumento dos níveis de oxigênio na atmosfera e o resfriamento geral do planeta. Carbonífero. O Carbonífero, Carbônico ou Carbônico é o período da Era Paleozoica do Eofanerozoico que se estendeu de 359 a 299 milhões de anos atrás. A Terra era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. Durante o Carbonífero, os continentes estavam agrupados em um supercontinente chamado Pangeia, e a vida na Terra estava passando por mudanças dramáticas. Uma das características mais marcantes desse período foi a proliferação de florestas tropicais gigantes, que cobriam grande parte do planeta. Essas florestas eram formadas principalmente por plantas primitivas, como samambaias e licopódios, que se desenvolviam em ambientes úmidos e quentes. Mas o que torna o Carbonífero ainda mais fascinante é o fato de que essas florestas eram responsáveis pela formação de uma enorme quantidade de carvão mineral, que é uma das principais fontes de energia usadas pelos humanos até hoje. Além disso, o Carbonífero também foi um período de grande diversificação da vida animal, com o surgimento de grupos como os insetos alados e os primeiros répteis. Mas como todas as coisas na vida, o Carbonífero também chegou ao fim. As mudanças climáticas e a pressão seletiva da evolução levaram ao declínio das florestas tropicais gigantes e ao surgimento de ecossistemas diferentes. No entanto, o legado do Carbonífero continua a nos influenciar até hoje. Graças às florestas que se desenvolveram durante esse período, temos acesso a uma fonte de energia valiosa e a uma rica história da vida na Terra. Permiano. O Permiano é uma era geológica que se estendeu de 299 a 252 milhões de anos atrás e é o último período da Era Paleozoica, após o período Carbonífero e antes do período Triássico do Mesozoico. Durante o Permiano, a Terra passou por uma série de mudanças importantes. Um dos eventos mais marcantes foi a separação gradual do supercontinente Pangeia, que começou a se dividir em pedaços menores.
Esse processo de separação levaria à formação dos continentes que conhecemos hoje. Outra característica importante do Permiano foi o surgimento de muitas formas de vida que se tornariam familiares aos olhos modernos. Os primeiros répteis evoluíram ainda mais, desenvolvendo características que permitiam que eles se espalhassem e dominassem novos ambientes terrestres. Mas, infelizmente, o Permiano também foi marcado por uma das maiores extinções em massa da história da Terra. Cerca de 90% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres desapareceram em um evento catastrófico. As causas exatas dessa extinção ainda são objeto de debate, mas algumas das teorias mais plausíveis sugerem que mudanças climáticas e atividade vulcânica podem ter contribuído para o evento. Embora a extinção em massa tenha sido um evento devastador, também abriu espaço para a evolução de novas formas de vida que surgiram no período seguinte, o Triássico. Entre elas, estavam os dinossauros, que se tornariam os maiores animais terrestres a habitar a Terra. Portanto, embora o Permiano tenha sido marcado por eventos trágicos, também foi um período de mudanças e evolução que moldou o mundo em que vivemos hoje. Triássico. O Triássico é um período geológico do Eão Fanerozoico que se estende entre há 252 milhões a 201 milhões de anos. É o primeiro período da Era Mesozoica. Durante esse período, a Terra passou por uma série de mudanças dramáticas que moldaram a vida no planeta de maneiras significativas. Uma das características mais notáveis do Triássico foi a proliferação de novas formas de vida, incluindo muitos grupos de animais que se tornariam familiares aos nossos olhos modernos. Dinossauros, mamíferos primitivos e répteis voadores, como os pterossauros, todos evoluíram nesse período. Além disso, o Triássico foi marcado pela separação contínua dos continentes em pedaços menores. A Pangeia, o supercontinente que existiu durante o Permiano, continuou a se dividir, formando o que eventualmente se tornaria a América do Norte e do Sul, Europa, Ásia e África. No final do Triássico, outro evento importante aconteceu, o surgimento dos primeiros mamíferos verdadeiros, que eram animais com glândulas mamárias e pelos. Esses mamíferos evoluíram em pequenos animais noturnos que se alimentavam principalmente de insetos, mas foram os precursores de muitas das espécies de mamíferos que conhecemos hoje. Houve uma extinção em massa no período Triássico-Jurássico, mas abordaremos no próximo período, que é o Jurássico. Jurássico. O Jurássico é o período da Era Mesozoica do Eão Fanerozoico que se estendeu de 201 a 145 milhões de anos atrás. Durante esse período, a Terra passou por muitas mudanças notáveis, que moldaram a vida no planeta de maneiras significativas. Uma das características mais notáveis do Jurássico foi a diversificação e proliferação de muitos grupos de animais, incluindo os dinossauros, que se tornaram os maiores animais terrestres a habitar a Terra. Novas espécies de dinossauros evoluíram, incluindo alguns dos mais famosos, como o Stegosaurus, o Allosaurus e o Brachiosaurus. Além disso, o Jurássico foi um período de grande mudança geológica, com a abertura do Oceano Atlântico e a separação contínua dos continentes em pedaços menores. Essas mudanças permitiram que muitas formas de vida se espalhassem por todo o planeta, criando novos habitats e nichos ecológicos. O Jurássico também foi um período de grande diversidade de plantas, incluindo as primeiras plantas com flores, que evoluíram mais tarde no período. Essas plantas com flores se tornariam as espécies dominantes nas florestas e ecossistemas da Terra, e teriam um grande impacto na evolução de muitos animais. No final do Jurássico, outro evento importante aconteceu, a segunda maior extinção em massa da história da Terra. Cerca de 65% de todas as espécies existentes na época foram extintas, incluindo muitos grupos de dinossauros. As causas exatas dessa extinção ainda são objeto de debate, mas teorias sugerem que a atividade vulcânica intensa ou o impacto de um asteroide podem ter desempenhado um papel importante. Cretáceo. O Cretáceo ou Cretácico é o período da Era Mesozoica do Eão Fanerozoico que se estendeu de 145 a 66 milhões de anos atrás. Esta era foi um período crucial na evolução da Terra e testemunhou algumas das mudanças mais significativas em nosso planeta, incluindo a separação final dos continentes, a evolução das plantas com flores e, claro, a extinção dos dinossauros. Durante o Cretáceo, a Terra experimentou um clima quente e úmido, com níveis mais altos de dióxido de carbono na atmosfera. Isso permitiu que uma grande variedade de plantas e animais prosperasse, incluindo muitas espécies de dinossauros. Entre os mais famosos estão o Tiranossauro Rex, o Velociraptor e o Triceratops, que habitaram as florestas e planícies do que agora é a América do Norte, Ásia e Europa. Além dos dinossauros, o Cretáceo também foi um momento de grande diversidade entre outras formas de vida, como os répteis marinhos, aves primitivas e mamíferos primitivos.
De fato, o Cretáceo foi uma época de transição para muitas espécies, que evoluíram para se adaptar às novas condições ambientais. No entanto, como sabemos, o Cretáceo não durou para sempre. Cerca de 66 milhões de anos atrás, um evento cataclísmico, possivelmente um impacto de asteroide, levou à extinção em massa dos dinossauros e muitas outras formas de vida. Esse evento deixou uma marca duradoura na história da Terra e abriu o caminho para o surgimento de novas espécies e ecossistemas. Paleógeno. O Paleogeno ou Paleogênico é o período da Era Cenozoica do Eofanerozoico que durou de cerca de 66 a 23 milhões de anos atrás. Durante o Paleógeno, a Terra passou por grandes mudanças após a extinção dos dinossauros no fim do período Cretáceo. Novas formas de vida surgiram e evoluíram, incluindo os mamíferos, que se expandiram e diversificaram rapidamente. Ao longo deste período, o clima global era mais quente do que o de hoje, com uma redução gradual das temperaturas. Durante a primeira parte do Paleógeno, o planeta experimentou um período de intensa atividade vulcânica, que liberou grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Isso contribuiu para um forte efeito estufa que aqueceu o planeta. No entanto, ao longo do Paleógeno, a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera diminuiu, o que levou a um resfriamento gradual. Esse resfriamento pode ter sido causado por uma combinação de fatores, incluindo a diminuição da atividade vulcânica, a erosão das rochas que absorviam dióxido de carbono e a expansão das áreas cobertas de gelo nos polos. Essas mudanças climáticas tiveram um impacto significativo na vida na Terra durante o Paleógeno. Os ecossistemas mudaram drasticamente, com a diversificação de novas espécies de plantas e animais adaptando-se às novas condições ambientais. Além disso, eventos de extinção em massa afetaram algumas linhagens de animais, como os mamíferos marinhos, enquanto outras prosperaram. Neógeno. O Neogeno ou Neogênico é o período da Era Cenozoica do Eofanerozoico que durou cerca de 23 milhões a 2,6 milhões de anos atrás. Durante o Neógeno, a Terra passou por mudanças significativas em termos de clima e da evolução da vida. O clima global se tornou gradualmente mais frio e seco, com a formação de grandes geleiras nas regiões polares e montanhas. Este período também foi caracterizado pela evolução e expansão dos mamíferos, que se diversificaram em uma variedade de formas e tamanhos. Dentre esses, destacam-se os ancestrais dos atuais elefantes, cavalos e baleias, que passaram por adaptações evolutivas importantes. Durante o início do Neógeno, a América do Sul ainda era uma ilha isolada, e muitas espécies de mamíferos evoluíram de forma única, sem concorrência com outros animais. Isso resultou em uma diversidade surpreendente de mamíferos sul-americanos, como preguiças gigantes, tatus, tamanduás e macacos do Novo Mundo. O período também foi marcado pela migração de animais entre diferentes continentes, o que levou a mudanças significativas nas comunidades de plantas e animais. Por exemplo, os ancestrais dos cavalos evoluíram na América do Norte, mas migraram para a Ásia, onde se adaptaram a novas condições ambientais. O Neógeno também foi marcado por uma série de eventos climáticos importantes, incluindo um resfriamento global no final do período, que levou à extinção de muitas espécies de animais. No entanto, muitas outras espécies evoluíram e se adaptaram com sucesso às mudanças ambientais, e a vida continuou a prosperar na Terra. Quaternário. O Quaternário é o período da Era Cenozoica do Eofanerozoico que congrega as épocas Pleistoceno e Holocena, que se estende desde cerca de 2,6 milhões de anos atrás até os dias atuais. Durante esse período, a Terra passou por algumas das mudanças mais dramáticas e significativas de sua história, incluindo a formação de geleiras continentais, a evolução e expansão da humanidade e a extinção em massa de muitas espécies animais. Uma das características distintivas do Quaternário é a oscilação climática entre períodos glaciais, quando as geleiras cobriam grandes porções de terra, e interglaciais, quando as geleiras recuavam para as regiões polares. Além disso, o Quaternário testemunhou a ascensão e disseminação da humanidade em todo o mundo. Desde a saída dos primeiros hominídeos da África, há cerca de 1,8 milhão de anos, até a expansão da agricultura e a formação de civilizações complexas, como a egípcia e a romana, a humanidade teve um impacto profundo no meio ambiente e na paisagem global. No entanto, esse impacto nem sempre foi positivo. Nos últimos séculos, o ser humano tem alterado drasticamente o clima e o meio ambiente da Terra, impulsionando a extinção em massa de muitas espécies e ameaçando o futuro da vida no planeta. E a Terra no futuro? No futuro geológico, a Terra passará por mudanças significativas em sua superfície e em sua atmosfera. Algumas dessas mudanças serão causadas por processos naturais, enquanto outras serão influenciadas pelas atividades humanas.
Em um futuro distante, a taxa de movimentação das placas tectônicas da Terra provavelmente mudará, resultando em diferentes padrões de terremotos e vulcões em diferentes regiões do mundo. Além disso, a erosão e a deposição de sedimentos continuarão a moldar a superfície terrestre, formando novas montanhas e vales. Com o tempo, a atmosfera da Terra também mudará. A quantidade de dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera pode aumentar ainda mais devido à atividade humana, resultando em um aumento adicional na temperatura global e na acidificação dos oceanos. Eventualmente, daqui a bilhões de anos, o Sol entrará em sua fase de gigante vermelha e começará a expandir, engolindo a Terra. A menos que a humanidade encontre uma maneira de escapar do sistema solar até então, este será o fim da vida na Terra. E esse foi um breve resumo da história do nosso planeta Terra. É óbvio que não detalhamos todos os éons, eras, períodos e épocas geológicas, mas abordamos as mais importantes para descrever a história da Terra. E você, o que acha de toda a história da Terra e seu futuro? Comente aqui embaixo. Deu um trabalho imenso para produzir esse vídeo e se você gostou, nos ajude se inscrevendo no canal no botão inscreva-se, deixando seu like e compartilhando com seus amigos. Semanalmente postamos vídeos e shorts de qualidade sobre assuntos do universo. Nos siga também nas redes sociais que estarão na descrição do vídeo. Muito obrigado!